Pai do Senhor para todos, bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o pastor Ronald de Janilson, pastor da Assembleia de Deus Ministério Chama Viva e também diretor do ITCV, Instituto Chama Viva. Hoje vamos para mais um assunto relacionado à interpretação bíblica, a doutrina da hermenêutica, que é a doutrina da interpretação bíblica. E eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, inclusive já falei aqui no canal há alguns anos atrás, mas agora vamos falar de forma um pouco mais atualizada sobre este assunto. Jesus foi preparar lugar para nós no céu ou esses lugares já estão preparados? Porque nós temos um texto bíblico que possivelmente afirma, entre aspas, que Jesus foi preparar lugar, mas temos outro que mostra claramente que tudo já está preparado desde a fundação do mundo. Então, na verdade, há uma contradição bíblica. Jesus foi ou não foi preparar lugar para nós? Para entendermos esse assunto, nós vamos analisar João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. É necessário, para entendermos um texto da Bíblia, usarmos a hermenêutica, que é a doutrina da interpretação bíblica, como já falei, e fazermos uso de uma boa exegese. O que é a exegese na teologia? É extrair do texto, de dentro para fora, aquilo que o texto realmente quer nos passar. Aqui no caso, o que realmente Jesus quis dizer para os seus discípulos. Para entendermos o texto dentro de uma boa exegese, nós muitas das vezes precisamos entender o contexto, entender a cultura local, por que foi falado aquilo, para quem foi falado. Então é necessário um estudo minucioso para compreendermos o que de fato o texto quer dizer. Então é isso que nós vamos fazer aqui usando a exegese, que é o contrário da exegese. O que é exegese? Exegese é o pregador ou o ensinador pegar algo da sua cabeça e querer introduzir no texto, forçando o texto a querer que ele diga algo que realmente o texto não está dizendo. Então vamos lá analisar João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, que diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então vamos lá. Para entender, vamos para o contexto. É necessário lermos o capítulo anterior, capítulo 13, para a gente compreender o que Jesus realmente quis falar aqui. Os discípulos estavam tristes, porque eles sabiam que Jesus iria ser morto dentro de pouco tempo. O próprio Jesus havia dito que isso iria acontecer e já estava se aproximando desse momento. Então, o capítulo 13 nos revela isso, essa angústia, essa tristeza dos discípulos de perderem, fisicamente falando, o seu mestre e de ficarem sozinhos, sem a proteção de Jesus. Então Jesus, ele vem trazer aqui uma palavra de ânimo para os seus discípulos, dizendo para eles o que ora acabei de ler: não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes. Credes em Deus, no Deus Pai, crede também em mim. Por que credes em Deus também em mim? Porque se tratam de duas pessoas. Deus Pai é uma pessoa, Jesus, que é o Deus Filho, é outra pessoa. É um Deus só, mas duas pessoas distintas.
Isso é para quem crê na doutrina da Trindade, como eu creio para nós que somos trinitarianos. Ao contrário dos unicistas, que isso fica para um próximo vídeo. Então, no versículo de número 2, Jesus vai fazer uma afirmação. Ele vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas. Isso aqui é uma afirmação. Ele não está dizendo aqui que haverá. Ele está dizendo que há muitas moradas. Eu pesquisei nos originais, no grego, e a tradução mais fidedigna do grego para o português, para poder se aportuguesar estas expressões, é esta tradução que eu estou usando. Então, os melhores intérpretes da Bíblia, os estudiosos do grego, chegam à conclusão que essa é a melhor tradução. Então, Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, presente. Então, existem essas moradas. Depois de um ponto e uma vírgula, ele diz, se não fosse assim, vírgula, eu vou-lo teria dito. Ou seja, se eu não tivesse dizendo que na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, se não houvessem essas moradas, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ou seja, ele não está dizendo que vai preparar lugar, porque ele já deixou claro, no início do versículo 2, que na casa de meu pai há muitas moradas, presente. Então isso aqui é só entender um pouco de português, não sou professor de português, mas é fácil, Quem estudou o mínimo na escola vai compreender que essa expressão é uma afirmação. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Quer dizer, eu não estou dizendo que vou preparar lugar. É se não estivessem preparadas. Eu diria, vou preparar-vos lugar. Agora, vem o versículo 3, que diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Talvez o versículo 3 é que traga mais um pouco de confusão e de indagação, a respeito dessa questão dele ter ido preparar lugar, porque ele diz, e quando eu for, ele estava realmente para ir, e vos preparar lugar. É como se ele estivesse dizendo que realmente está indo preparar lugar. Virei outra vez. No versículo 2 está claro que ele não está dizendo que vai preparar lugar, porque ele deixou claro, se não fosse assim. Mas ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Só que depois tem um ponto no final do versículo 2 e vem o 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, afinal de contas, Jesus foi ou não foi preparar lugar? Versículos 1 e 2, dá para entender claramente que não. O versículo 3 é que deixa uma dúvida pairando ainda um pouco se ele foi ou não foi. Quando nós lemos Mateus capítulo 24, 25, melhor dizendo, e o versículo 34, Mateus 25, 34, está escrito assim, ó, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então quem está falando aqui é o próprio Jesus. Ele está dizendo que o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui é no momento da separação do bode das ovelhas, onde Jesus chama as ovelhas, os que serviram a ele com fidelidade na terra, e está dizendo, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, se o reino já está preparado desde a fundação do mundo, acreditamos que
as moradas também estão. As moradas celestiais, as mansões celestiais, tudo está preparado para nós desde a fundação do mundo. Agora, mediante as diversas interpretações daqueles que acreditam que Jesus realmente foi preparar lugar, aí existem pelo menos 3 tipos de interpretações. Alguns interpretam o seguinte, que ele foi preparar lugar literalmente. Aí é como se Jesus fosse um pedreiro ou um mestre de obras, né, onde os anjos são os construtores, algo do tipo, né? Isso aí é um tanto que sem lógica Jesus ir para o céu e fazer casas lá para a gente morar, ou colocar os anjos para fazer casa. É das mesmas heresias daqueles antigos testemunhos mentirosos de alguém que disse que foi no céu e viu lá anjos costurando a roupa dos santos. Isso aí não tem lógica nenhuma, é antibíblico, é falta de conhecimento teológico. Então isso aí eu descarto totalmente. Outros dizem que essa questão de Jesus ter de preparar lugar é no sentido espiritual, né? Ou algo do tipo. Jesus foi e ele está intercedendo por nós lá diante do Pai. Então, de alguma maneira, ele está trabalhando por nós no sentido espiritual, preparando o lugar para nós. Daí, ao meu ver, não seria nem preparando o lugar, seria preparando nós para o céu. Mas o texto fala de preparar lugar, e não preparar nós para os lugares ou o lugar que já está preparado. Então, eu também descarto essa segunda opção dentro do meu entendimento. Aí vem a terceira opção, que pode ser um pouco mais aceitável, né? Já que as nossas moradas, dentro do meu entendimento, já estão prontas para nós nas mansões celestiais. A terceira opção é o seguinte: acredito que o texto em si deixa claro que há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu teria dito. Então é mais aceitável que as moradas, no sentido literal, já estão prontas. Já estão prontas. Então é nisso que eu acredito. As nossas moradas já estão prontas, como diz Mateus 25:34, como o próprio Jesus falou. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então já está tudo preparado. Por mais que o versículo 3 ele ainda possa dar a entender que Jesus realmente tenha dito que iria preparar lugar, só que o contexto do versículo 2 e também o contexto de Mateus 25:34 deixa claro que já está tudo pronto. Tanto o versículo 2 do capítulo 14 de João diz que na casa de meu Pai há muitas moradas, como Mateus 25:34 diz: possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então tudo já está preparado para nós. Então eu não acredito em nenhuma dessas interpretações de que Jesus tenha ido preparar lugar para nós literalmente. Isso aí não tem nenhuma base. Que Jesus tenha ido preparar lugar para nós no sentido espiritual, de alguma forma, para mim não tem nenhum tipo de base. Agora existe ainda outra interpretação, é que ele tenha ido preparar lugar relacionado ao cenário escatológico, né? Já que quando um salvo morre, vai para o paraíso, né? Fica abaixo do trono de Deus e não propriamente estará com Deus de imediato. Então, o preparar lugar seria todo o processo escatológico, né, que Jesus está trabalhando para o seu cumprimento, para que ele venha arrebatar a igreja. Aí sim, no momento do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, como Paulo disse escrevendo aos Tessalonicenses, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Então, os mortos em Cristo que estão no paraíso, abaixo do trono de Deus, eles ressuscitarão, né? Terão os corpos transformados, os corpos voltarão aos espíritos, às almas,
terão os corpos transformados, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Nossos corpos também serão transformados para encontrar o Senhor nos ares. Aí nós vamos participar ali do tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, né? E vai ter o processo ainda onde a igreja desce com Jesus para dar cabo à Terceira Guerra Mundial, onde vai livrar Israel das mãos dos seus inimigos, conforme Apocalipse capítulo de número 19. E aí, quando todo o processo escatológico acabar, céu e terra será uma só grei, aí sim é que estaremos para sempre com o Senhor. Então, pode-se entender, alguns entendem pelo menos nesse sentido, que esse preparar é um cenário escatológico, já que quando o salvo morre vai para o paraíso. Na minha visão, não tenho que preparar, já está tudo pronto, né? As únicas coisas que vão acontecer envolve sim um pouco do cenário escatológico, já que essa terra vai ser toda queimada com fogo. Está escrito, profeta Sofonias, profeta ousado por Deus, que tudo será queimado com fogo do seu zelo, né, da ira de Deus. Essa terra será transformada, né, essa terra será totalmente glorificada. A nova Jerusalém desce do céu, como diz lá no Apocalipse, e como falei anteriormente, céu e terra serão uma só grei. Alguns estudiosos dizem que, na verdade, terra e céu, tudo será céu, né? Nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, nessa visão, até pode-se dizer que algo há de ser preparado, porque a terra vai ser transformada e a nova Jerusalém vai descer do céu. Só que a nova Jerusalém, biblicamente falando, já está no céu, já está pronta, já adornada para a igreja, e ela vai descer. A Bíblia diz até que ela é a nossa mãe, está lá em Gálatas. Então ela só vai descer. O que vai ser preparado é a terra ainda para nós. Então ainda tem algo sim a ser preparado nesse sentido. Mas no texto de João, eu não acredito que Jesus tenha dito que foi preparar lugar, pelo seguinte, que eu volto a repetir, que no versículo 2 ele deixa claro: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar. Então eu não estou dizendo, é se não fosse assim. Agora o 3, e quando eu for, aí realmente ele está dizendo que ele vai. E vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí essa afirmação de ir, de vir e de levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, são afirmações que realmente Jesus vai fazer. A que ele iria, ele já foi, e que ele voltará, é o seu regresso, para arrebatar a igreja, para levar-nos para ele, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Agora, no 3, só tem essa pequena expressão: e vos preparar lugar. Aqui é que fica ainda a grande indagação e briga, entre aspas, teológica, de que se Jesus foi ou não. Mas como falei, o 2, o versículo 2, como também Mateus 25, 34, deixam claro, ao meu ver, que Jesus não foi preparar lugar. E ao mesmo tempo, tem somente a questão terrena, que será queimada essa terra, transformada, que a Nova Jerusalém desce do céu. Então ainda tem essa parte, ao mesmo tempo, ainda para ser preparada, podemos assim dizer, para os salvos. Espero que você tenha compreendido o que eu quis passar aqui para você, né, usando a hermenêutica, a doutrina da interpretação bíblica. E se você quer aprender mais a respeito de textos bíblicos que são de difíceis interpretações, eu quero convidar você para adquirir o curso aqui embaixo, na descrição. Também vou deixar no primeiro comentário fixado do curso Qualidade Bíblica. É um curso onde você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Um curso todo em videoaulas. Você vai ser muito edificado para a glória de Deus. Também quero pedir para você que gostou desse conteúdo, que tem acompanhado
nosso canal, ou se não, acompanhe, assista outros vídeos, para que você se inscreva, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e coloca aqui embaixo o que você pensa. Coloca aqui, Jesus foi ou não foi preparar lugar? Quero que você coloque aqui embaixo nos comentários se você acredita ou não que Jesus foi preparar lugar para nós nos céus. Ok? Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus.